Veja o que o Felipe Neto, aquele grande intelectual e cientista político, disse. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, dia 16 de maio de 2022, que alguém possa apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Fique ligado que hoje o meu vídeo é sobre essa galera democrática que defende a democracia ao defender o extermínio dos seus opositores. Então, gente, nunca te pedi nada não, vai? Curta, comente, se inscreva e bora pro nosso vídeo de hoje. Pessoal, o que nós temos aqui é o que de fato se chama discurso de ódio. Ele diz, veja o absurdo, não é aceitável socialmente ter alguém que defende o Bolsonaro. Ou seja, se alguém defende o Bolsonaro, ele não deve viver em sociedade. E como você quer nos eliminar, Felipe Neto? Prisão ou paredão? Eu não estou exagerando. Ele disse, não é aceitável socialmente, não é aceitável humanamente. Ou seja, se você tem um mínimo de humanidade, você não pode aceitar alguém que expresse o seu voto no Bolsonaro. Felipe, qual é a lógica de sua fala? As pessoas devem nos agredir, prender ou matar. Isso é óbvio. Ah, não falei isso. Então explique. O que significa não é aceitável socialmente? E por que o Felipe Neto, ele acredita que votar no Bolsonaro é contra a sociedade, é contra a humanidade? Porque o Bolsonaro é contrário aos valores da esquerda. A esquerda quer, por exemplo, assassinar o seu bebê no ventre. Bolsonaro é contra. Assim, o Bolsonaro vai contra o que eles acreditam ser um valor universal, inquestionável, a ponto de que só um não humano possa ser contra que alguém enfie um pedaço de metal dentro de si para destroçar o seu bebê. Ora, fazer isso, destroçar os nossos bebês, é um valor universal. Só um animal pode ser contrário ao aborto. Na realidade, o que o Felipe está fazendo é simplesmente o que a esquerda sempre fez ao longo da história. Ela acredita ter um monopólio da virtude. A esquerda acredita que o que defende não é uma posição política A ou B. Ela acredita que o que ela defende são valores inquestionáveis e universais. Que isso? É claro que nós podemos invadir uma terra alheia e fazer distribuição dela para quem quisermos, que não costuma ser os pobres, mas os seus amiguinhos, E eles, os arautos da virtude, continuam. Isto não está em discussão. Roubar terras alheias é um direito da humanidade, acreditam eles. O que o Felipe Neto está dizendo aqui é simplesmente o que todos os regimes totalitários defenderam no século passado. No livro O Diabo na História, o autor faz um raio-x dos regimes fascistas, nazistas e comunistas do século passado. Então, ele mostra algumas diferenças, mas revela que havia muito mais coisas em comum entre esses regimes do que elementos divergentes. E sabe uma coisa que o autor mostra que estava presente em todos esses regimes? A certeza de que as ideias que eles defendiam eram tão justas, tão puras, que aqueles que discordassem deles não deveriam ser aceitos. Você nunca parou para se perguntar? Puxa, 6 milhões de judeus foram enviados a campos de concentração. Como que os alemães aceitaram uma coisa dessa? Ora, porque pessoas disseram coisas assim, mais ou menos assim para eles. Não é aceitável socialmente que uma pessoa creia como um judeu. Não é humanamente aceitável apoiar pessoas que creiam como os judeus creem. O autor de O Diabo na História diz assim: como foi possível que milhões de pessoas se alistassem em movimentos revolucionários que visavam a escravização, exclusão, eliminação e, finalmente, o extermínio de categorias inteiras de seres humanos ou seus semelhantes? E a resposta, o próprio autor dá: a falsificação da ideia do bem. Em nome do bem, pode sempre se cometer as piores atrocidades. O que o Felipe Neto acredita é que ele está defendendo um mundo melhor. E para que isso aconteça, é aceitável sim a extinção dos cristãos e dos conservadores, esses que impedem o progresso. Veja, é um preço muito pequeno, a extinção de um grupo, se o objetivo é o paraíso na Terra, não é mesmo? Eu não estou exagerando. Foi exatamente assim que aconteceu no regime nazista. Começaram com essas ideias assim, olha, um judeu é um ser inaceitável. Um judeu é um não humano. Mas é isso que é o discurso do Felipe Neto. É humanamente inaceitável que esses caras
defendam o Bolsonaro. É socialmente inaceitável. É óbvio que isso é uma semente. Na realidade, isso é muito explícito, né? Porque qual que é a implicação prática de não é socialmente aceitável? A implicação prática é óbvio que é. A dedução lógica de não é socialmente aceitável é que as pessoas nos agridam, que as pessoas nos prendam e até nos matem. É óbvio que o que ele quis dizer leva a essa dedução. Eu não estou exagerando coisa nenhuma. Agora, defender um homem sem nenhum caso de corrupção ao longo de uma longa carreira política é anti-humano. Socialmente inaceitável, mas apoiar o PT ou ficar em silêncio diante do PT com uma longa lista de crimes comprovadamente apurados, fotos, imagens, testemunhas, aí tá legal. Apoiar o PT, que tem um monte de gente presa, com provas das mais variadas possíveis. Apoiar o PT, que durante o seu governo, toda semana via um ministro cair por corrupção. Aí é ser bom caráter. Quer dizer, só ficar em silêncio diante do PT já significa que você é um traste. E dentre várias e várias besteiras que o Felipe Neto disse, o Homem Foca disse a mentira. Ele foi capaz de falar a mentira de que o Bolsonaro é culpado pelo alto preço dos produtos que nós temos hoje aí. Na minha igreja, há vários empresários. Eles não precisam ter, assim, um alto nível intelectual para constatar o óbvio. Fechar as empresas é a causa do aumento dos preços. No caso de um irmão aqui de nossa igreja que vende materiais de construção, a fala dele para mim foi mais ou menos assim, ó. Por conta de toda essa política de fechamento de tudo, toda a cadeia de produção foi afetada. Assim, um ferro que costumava custar um valor X antes da pandemia, agora está com o seu preço nas alturas, pois simplesmente não se encontra o produto no mercado. Precisa ter uma inteligência avançada para notar que, se ficarmos por meses, anos sem produzir, no final vai faltar produtos e, logicamente, eles ficarão mais caros? É óbvio que não. Ou seja, o Felipe Neto mostra o desespero daqueles que querem utilizar de todos os recursos possíveis para tentar se manter no poder ou para tentar retomar o poder. É simplesmente um absurdo o que esse cara disse. É simplesmente um absurdo. É impressionante como que eles nos acusam o tempo todo de discurso de ódio. Mas basta expressarmos a nossa opinião, ainda que seja de maneira respeitosa, para toda essa galera falar é inaceitável, para toda essa galera pedir a nossa prisão. Quantas e quantas vezes essa galera da esquerda veio aqui pedir para que o meu canal acabasse, para retirar vídeo meu. Eles são tão a favor da democracia que quando nós somos contrários às ideias deles, ainda que de maneira respeitosa, eles querem a nossa prisão, eles querem cadeia para nós, eles querem até a morte. Eles só ainda não conseguiram, porque ainda não tem terreno político para isso. Mas você pode ter certeza, esse é o desejo dessa galera. Ora, sempre foi assim, a esquerda sempre gostou de paredão. Em relação àqueles que não concordam com eles sempre adoraram paredão. É inaceitável, eles sempre disseram isso. Portanto, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos votar de maneira correta, porque do contrário, essa galera totalmente ditatorial vai voltar para o poder. O que você achou disso aí? Comente aqui, se inscreva, até o próximo vídeo.